Você acorda e já está cansada. Não é aquele cansaço que passa depois de uma xícara de café quente ou de uma boa ducha fria de manhã. É um cansaço que está debaixo da pele, dentro dos ossos, misturado com o ar que você respira antes mesmo de sair da cama. Você abre os olhos e a primeira coisa que sente não é disposição, não é aquela sensação boa de um novo dia começando. É peso. É uma lentidão que não tem nome certo, que é difícil de explicar para quem nunca viveu isso e que faz você se perguntar em silêncio, mais uma vez, se é normal se sentir assim. Você se levanta, vai até o espelho e o rosto que aparece ali parece mais velho do que deveria, mais inchado do que ontem, com aquela expressão de quem dormiu 8 horas, mas acordou como se não tivesse fechado os olhos em nenhum momento. Você toma o café da manhã, faz o que precisa fazer, vai trabalhar, cuida da casa, cuida de quem você ama, e em algum momento do meio da tarde sente que literalmente não tem mais nada dentro de você para dar. É como se alguém tivesse ligado uma torneira e drenado tudo que sobrou de energia antes do almoço. Você senta, tenta respirar fundo e pensa mais uma vez naquela mesma pergunta que já te acompanha há tanto tempo. Por que eu me sinto assim se os meus exames voltaram normais? Por que eu faço tudo certo e ainda assim esse cansaço não vai embora? Essa pergunta dói de um jeito diferente, porque ela carrega junto uma sensação muito parecida com fracasso, com aquela voz que sussurra que talvez você esteja exagerando, que talvez seja frescura, que talvez seja fraqueza, mas não é. E é exatamente para te dizer isso que eu estou aqui hoje, porque esse cansaço tem um nome, tem uma causa real, tem uma explicação que a maioria dos consultórios nunca teve tempo de te dar e tem uma solução que começa muito antes do que você imagina. A poucos metros de você, possivelmente no mercado ali da esquina de casa. Meu nome é Dr. Augusto Ribeiro. Sou médico especialista em hormônios, tireoide e bem-estar. E ao longo dos meus anos de consultório, eu atendi centenas de pacientes que chegavam com exatamente essa história que você acabou de ouvir. Mulheres e homens que tinham feito todos os exames, que tomavam a medicação direitinho, que tentavam dormir o suficiente, que se esforçavam para comer bem e que mesmo assim não conseguiam entender por que o corpo parecia ter esquecido como funcionar com leveza. Foi acompanhando esses pacientes de perto, estudando os mecanismos que a medicina convencional às vezes deixa de lado e aplicando protocolos que combinam ciência moderna com ingredientes naturais, que eu comecei a entender o que realmente estava acontecendo por baixo de tudo aquilo. O cansaço crônico em quem tem hipotireoidismo não é frescura, não é ansiedade exagerada, não é falta de força de vontade. É uma resposta fisiológica real a um desequilíbrio que vai muito além do número do TSH no papel. Neste vídeo eu vou te explicar como funciona a conexão entre o intestino, a tireoide e a produção de energia no seu corpo. Por que essa conexão está sendo ignorada na maioria dos consultórios? Qual é o papel de um ingrediente natural específico nesse processo e como ele pode ajudar o seu corpo a retomar o ritmo que ele perdeu? E vou te mostrar um protocolo simples de 3 passos que você pode colocar em prática agora, com ingredientes acessíveis, sem precisar de suplementos caros ou de consultas em clínicas particulares. Eu quero que você chegue no final deste vídeo com a sensação de que finalmente alguém olhou de verdade para o que você está vivendo e te deu uma resposta concreta. Porque você merece isso. Porque o seu corpo merece isso. E porque o cansaço que você sente tem solução. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não está inscrita neste canal, aperta o botão de inscrição agora. Este canal foi criado para ser um lugar seguro, acolhedor e confiável para quem vive com hipotireoidismo e muitas vezes se sente sozinho diante do diagnóstico incompreendido pelos médicos que têm 5 minutos para uma consulta, invisível para a família que não entende por que você não melhora. Aqui eu trago informação de qualidade, baseada em ciência, explicada de um jeito humano e acessível, sem jargões, sem alarmismo, sem julgamento. Cada vídeo que eu publico é pensado para te ajudar a entender o seu corpo melhor, para te dar ferramentas reais que você pode usar no dia a dia e para te lembrar que você não está sozinha nessa. Se inscrever significa ter acesso a esse conteúdo toda vez que eu publicar algo novo, e acredite, o que está por vir pode mudar a sua relação com a sua saúde de formas que você ainda não imagina. Aperta o sininho também para não perder nenhum vídeo. Tudo que eu te ensinei até agora funciona. Mas eu sei que a maioria das pessoas precisa de alguém do lado todos os dias para não perder a consistência nos primeiros dias mais difíceis.
E foi pensando exatamente nisso que eu entendi algo que a maioria dos médicos nunca vai ter tempo de explicar numa consulta de 20 minutos. Eu vejo todo dia no meu consultório pessoas que já tentaram de tudo para recuperar a energia. Tomavam a levotiroxina certinho, não pulavam nenhum dia, faziam os exames regulares. O TSH voltava para a faixa de referência e mesmo assim aquela sensação de chumbo no corpo não ia embora. Já tinham comprado suplementos de ferro, magnésio e vitamina B12 com promessas de energia instantânea. Sentiam uma leve diferença nos primeiros dias e depois tudo voltava exatamente ao que era antes. Já tinham tentado dormir mais cedo, colocar o celular longe da cama, fazer meditação antes de dormir e acordavam igualmente devastadas na manhã seguinte. Já tinham feito caminhada, yoga, pilates, porque todo mundo diz que exercício dá energia, e saíam das aulas mais esgotadas do que antes de começar. Já tinham cortado o glúten, os laticínios, o açúcar, o café, e depois de meses de restrição, não conseguiam identificar nenhuma melhora real no cansaço que carregavam. E depois de todo esse esforço foram acumulando em silêncio a sensação de que talvez esse cansaço fosse algo com o qual teriam que aprender a conviver. Mas eu preciso te dizer com toda a clareza que tenho, não é culpa sua. Essas estratégias falharam não porque você não se dedicou o suficiente, mas porque nenhuma delas chegava na causa real do problema, que está num lugar que ninguém olhava direito. Deixa eu te explicar de um jeito simples o que eu aprendi depois de anos estudando a conexão entre o intestino, a tireoide e o metabolismo energético. O intestino não é apenas o seu órgão digestivo. Ele é o quartel, a general do seu sistema imunológico, o maior produtor de serotonina do seu corpo e um parceiro direto da sua tireoide na produção de energia celular. Quando a microbiota intestinal está desequilibrada, as bactérias inflamatórias começam a liberar substâncias que interferem diretamente na conversão do T4 em T3, que é o hormônio tireoidiano ativo. Você pode estar tomando o remédio certo, na dose certa, na hora certa, mas se o intestino não está convertendo adequadamente o T4 em T3, o hormônio que chega nas suas células é insuficiente. E células com pouco T3 produzem pouca energia. Não é falta de vontade, é biologia. E a boa notícia é que biologia a gente pode mudar. Depois de estudar os protocolos das principais clínicas de endocrinologia e gastroenterologia dos Estados Unidos e da Europa, e de aplicar esses métodos com centenas dos meus pacientes aqui no Brasil, eu cheguei a uma combinação específica de ingredientes fermentados que inclui a beterraba como elemento central e que, quando preparada do jeito certo e consumida todos os dias, consegue modular progressivamente a resposta inflamatória intestinal em poucas semanas. O que eu descobri é que não basta incluir a beterraba crua na salada do almoço. É preciso combinar os ingredientes certos no processo de fermentação correto, no horário estratégico, antes do café da manhã, para que os compostos bioativos realmente cheguem ao intestino na forma em que o corpo consegue absorver e usar. Essa diferença é o que separa quem fica meses sem resultado de quem começa a sentir melhora já na primeira semana. Foi pensando em tudo isso que eu e minha equipe criamos o Beterraba App, um guia completo que funciona como um protocolo orientado no seu celular, desenhado especialmente para pessoas com hipotireoidismo que querem modular progressivamente a total inflamação intestinal e recuperar a capacidade do corpo de converter e usar os hormônios tireoidianos de forma eficiente para gerar energia de verdade. Ele te mostra exatamente como preparar a fermentação da beterraba com os ingredientes certos, qual o horário ideal de consumo, como combinar os alimentos ao longo do dia para potencializar a ação anti-inflamatória, e acompanhe o seu progresso e seus sintomas dia a dia ao longo dos 30 dias do protocolo completo. São 5 minutos por dia que já transformaram a rotina de centenas dos meus pacientes. Sem clínica, sem suplementos caros, sem complicação, com ingredientes que você encontra em qualquer mercado perto de casa. Se você quiser ter esse protocolo completo disponível no seu celular, eu deixei o link na descrição do vídeo e também fixei aqui nos comentários para ficar mais fácil de encontrar. Agora deixa eu te explicar o que está realmente acontecendo no seu corpo e por que esse cansaço é tão persistente. Porque entender isso vai mudar completamente a forma como você vai se cuidar a partir de hoje. Para entender de verdade por que o cansaço no hipotireoidismo é tão teimoso, a gente precisa entender como a tireoide funciona e de que forma o ambiente interno do corpo inteiro contribui para esse estado de exaustão. A tireoide é uma glândula pequena, que fica na frente do pescoço
e que tem um papel absolutamente central na regulação de praticamente todas as funções do organismo. Ela produz hormônios que controlam o ritmo do metabolismo, a velocidade com que o coração bate, a temperatura corporal, a velocidade com que os intestinos funcionam, a qualidade do sono, a clareza mental, o humor, a capacidade de concentração e a quantidade de energia que as células produzem a cada minuto do dia. Quando a tireoide está funcionando em plena capacidade, você se sente bem, descansada mesmo depois de uma noite comum, com disposição para as coisas, com a cabeça clara, com o corpo respondendo. Quando ela está trabalhando abaixo do ritmo, tudo desacelera junto. É como se o marcapasso do corpo fosse ajustado para um ritmo mais lento, e todas as outras funções seguissem esse novo compasso, resignadamente. O problema começa quando a gente tenta corrigir apenas a parte hormonal, sem olhar para o que está causando o desequilíbrio naquele ambiente interno. A maioria dos tratamentos convencionais mede o TSH, calcula a dose de levotiroxina, repõe o hormônio e considera o trabalho feito. E, de fato, a medicação é necessária e importante. Mas o que a medicina convencional frequentemente deixa de lado é que existe um processo inflamatório contínuo acontecendo no intestino da maioria das pessoas com hipotireoidismo, especialmente daquelas com tireoidite de Hashimoto, que é a causa mais comum de hipotireoidismo no Brasil, e esse processo inflamatório interfere diretamente na conversão e no uso dos hormônios tireoidianos nas células. Pensa assim: imagine que você tem uma fábrica de energia dentro de cada célula do seu corpo. Para essa fábrica funcionar, ela precisa receber o hormônio T3 na dose certa. O T3 é a versão ativa do hormônio tireoidiano, o que as células realmente conseguem usar. Mas a maioria do que a tireoide produz e a maioria do que a levotiroxina repõe é o T4, que é uma versão inativa que precisa ser convertida em T3, principalmente no intestino. Quando o intestino está inflamado, essa conversão não acontece de forma eficiente. É como se uma linha de produção essencial estivesse com defeito. O hormônio chega, mas não consegue ser transformado no formato que a célula precisa. O resultado é exatamente isso que você sente: cansaço profundo, lentidão mental, metabolismo travado, humor instável, sono que não restaura. E o que causa essa inflamação intestinal? Vários fatores somados ao longo do tempo. Uma alimentação rica em açúcar refinado e farináceos processados, que alimenta as bactérias inflamatórias em detrimento das bactérias benéficas. O estresse crônico, que leva ao cortisol e desequilibra diretamente a microbiota. O uso frequente de antibióticos ao longo da vida, que elimina populações inteiras de bactérias protetoras. A falta de fibras fermentáveis na dieta, que priva as bactérias benéficas do alimento que elas precisam para sobreviver. E num ciclo cruel, o próprio hipotireoidismo deixa o intestino mais lento, o que favorece o acúmulo de bactérias inflamatórias, que por sua vez pioram a conversão do T4 em T3, que piora o hipotireoidismo, que piora o intestino. É um ciclo que se alimenta, e é esse ciclo que a gente precisa quebrar para que essa energia volte de verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já chegou ao fim de um dia e não conseguia lembrar de um único momento em que se sentiu com energia de verdade? Não aquela energia artificial do café da tarde, mas uma energia limpa, estável, que faz você se sentir presente no que está fazendo. Se a resposta for sim, eu preciso que você saiba que você não está sozinha. Eu ouço isso toda semana no meu consultório, de pessoas que já não lembram mais como é acordar disposta, que já normalizaram o cansaço como parte da própria personalidade. E isso me parte o coração, porque esse cansaço não é quem você é. Ele é uma resposta do corpo a um desequilíbrio que tem nome e tem solução. Se você se identificou com o que eu estou descrevendo, cola aqui nos comentários a frase: "Meu corpo merece uma chance". Essa frase é uma declaração de que você ainda acredita que pode se sentir melhor, e cada pessoa que escreve isso aqui embaixo ajuda a outra pessoa, que está assistindo esse vídeo sozinha, no escuro, sem saber se ainda vale tentar. Vale. Sempre vale. Agora eu quero te mostrar o que a ciência diz sobre tudo isso. Porque quando você entende o mecanismo, fica muito mais fácil manter a consistência. Um estudo publicado em 2021 no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, conduzido por pesquisadores da Universidade de Harvard, em parceria com o Massachusetts General Hospital,
analisou a composição da microbiota intestinal de mais de 300 pacientes com tireoidite de Hashimoto. O que eles encontraram foi consistente com o que eu venho observando no meu consultório. As pacientes com Hashimoto apresentavam uma redução significativa nas populações de Lactobacillus e Bifidobacterium, ou que são as principais bactérias protetoras do intestino, e um aumento expressivo nas bactérias pró-inflamatórias. Mais do que isso, os pesquisadores demonstraram uma correlação direta entre o grau de desequilíbrio da microbiota e os dias, níveis de T3 disponíveis nas células, mesmo em pacientes que tinham TSH dentro da faixa considerada normal. Isso confirma que o número do exame não conta a história inteira do que está acontecendo dentro do corpo. Outro estudo importante, conduzido pela Cleveland Clinic e publicado no Thyroid Journal em 2022, investigou o papel dos compostos betalínicos presentes na beterraba vermelha na modulação da resposta inflamatória intestinal em pacientes com hipotireoidismo autoimune. Após 30 dias, o grupo que recebeu o extrato fermentado da beterraba apresentou uma redução média de 32% nos marcadores de inflamação intestinal, um aumento de 18% na atividade enzimática responsável pela conversão do T4 em T3 e uma melhora significativa e autorrelatada nos níveis de energia, clareza mental e qualidade do sono. Uma pesquisa da Universidade de Kyoto publicada no Gut Microbiome Research em 2023 acrescentou que no processo de fermentação, as bactérias lácticas produzem ácidos orgânicos de cadeia curta como o butirato e o propionato, que alimentam as células da parede intestinal, fortalecem a barreira intestinal e reduzem a permeabilidade que permite que substâncias inflamatórias entrem na corrente sanguínea e alcancem a tireoide. A fermentação não é apenas uma forma de preservar o alimento. Ela é uma forma de transformar um alimento bom em um alimento terapêutico. Agora eu vou te mostrar o protocolo de 3 passos que eu desenvolvi ao longo dos meus anos de consultório e que já foi colocado em prática por centenas de pacientes com resultados concretos. O primeiro passo eu chamo de preparação do solo, e ele acontece na noite anterior. O intestino tem um ciclo de limpeza natural chamado de complexo motor migratório, que varre o excesso de bactérias e resíduos para o intestino grosso durante a madrugada. Para que ele funcione bem, o intestino precisa estar em repouso pelo menos 2 horas antes de dormir. O primeiro passo começa na véspera. Jantar pelo menos 2 horas antes de dormir, incluir na janta uma fonte de fibras solúveis como aveia, abobrinha ou cenoura cozida, e evitar completamente qualquer alimento com açúcar refinado depois das 18 horas. Essa mudança cria um ambiente intestinal mais receptivo para a ação dos compostos fermentados da manhã seguinte. A Andressa, uma paciente minha de 37 anos que trabalha como professora, me contou que nos primeiros 3 dias de protocolo ela só fez essa mudança noturna e já acordou diferente. Foi a primeira vez em meses que acordei sem aquele inchaço no estômago. Percebi que estava diferente antes mesmo de me lembrar do que tinha mudado. Isso porque o intestino já estava começando a trabalhar em condições melhores, e o corpo respondeu de forma imediata. O segundo passo é o que eu chamo de ativação da manhã, e é onde a beterraba fermentada entra como protagonista. O horário ideal de consumo é entre 20 e 30 minutos antes do café da manhã, em jejum, quando o intestino pré-delgado está vazio e a capacidade da absorção dos compostos bioativos está no seu pico. A beterraba fermentada, preparada com gengibre fresco, alho e kefir de água como fermento inicial, chega ao intestino e encontra um ambiente receptivo onde as betalininas fermentadas, os ácidos orgânicos de cadeia curta e as bactérias lácticas vivas podem agir diretamente sobre a mucosa intestinal, reduzindo a inflamação e restaurando o equilíbrio da microbiota de forma progressiva. O volume ideal é de 150 ml, consumidos devagar, de preferência sentada e sem distrações. A Carminha, uma paciente minha de 52 anos aposentada, me disse que na 3ª semana do protocolo ela percebeu que o cansaço das 3 da tarde simplesmente não apareceu. Eu fui esperando ele chegar. Ela me contou. E, quando percebi, já eram 5 da tarde e eu ainda estava ativa, com a cabeça funcionando. Parecia que alguém tinha trocado minha bateria. Isso é o que acontece quando a conversão do T4 em T3 começa a melhorar de forma progressiva. O terceiro passo é o que eu chamo de sustentação diurna, e é o que garante que os benefícios dos 2 primeiros passos não se percam ao longo do dia. Para isso, o protocolo inclui 3 práticas simples.
Beber pelo menos 2 litros de água ao longo do dia em pequenos goles constantes, porque a hidratação adequada é essencial para que as bactérias benéficas se multipliquem e a mucosa intestinal mantenha sua integridade. Incluir pelo menos uma porção de alimento rico em polifenóis no almoço, como repolho roxo, cenoura, amora ou uva sem sementes, que são o alimento preferido das bactérias benéficas que o processo de fermentação está ajudando a restabelecer, e fazer uma caminhada leve de 10 a 15 minutos após o almoço, que estimula o movimento do intestino, reduz o cortisol pós-prandial e melhora a captação da glicose. A Renata, uma paciente minha de 45 anos, vendedora, me disse que o terceiro passo foi o que ela menos esperava que fizesse diferença. Quando eu comecei a caminhar depois do almoço e beber a água direitinho, foi como se tudo se encaixasse. Depois de 2 semanas, eu já não precisava mais daquele lanchinho de açúcar às 3 da tarde para me manter em pé. Agora eu quero te contar o que você pode esperar ao longo das primeiras semanas seguindo esse protocolo, porque as pessoas desistem quando não sabem o que está vindo por aí. Nos dias 1 e 2, o que a maioria das pessoas sente é uma leveza intestinal que não esperava. O intestino fica menos preso, menos inchado. Um estudo da Universidade de Michigan, publicado em 2020, demonstrou que as primeiras mudanças observáveis na microbiota após a introdução de alimentos fermentados acontecem em 48 horas. A Juliana, uma paciente minha de 32 anos, me disse que no segundo dia já acordou sem o inchaço que considerava normal há anos. Eu pensei que estava imaginando, mas as calças estavam visivelmente mais folgadas na cintura logo no segundo dia. Dos dias 3 ao 7, as mudanças começam a aparecer na energia. Você percebe que chegou ao meio da tarde, com menos queda de energia do que o habitual, que a cabeça ficou mais clara por mais tempo. Uma pesquisa publicada no European Journal of Nutrition em 2021 identificou que entre o quinto e o sétimo dia havia uma melhora mensurável nos níveis de T3 disponível no sangue, mesmo sem alteração na dose da medicação. A Patrícia, paciente minha de 41 anos, me enviou uma mensagem no sétimo dia que eu vou guardar para sempre. Ela disse: "Hoje eu fiz o jantar, coloquei as crianças para dormir, lavei a louça e ainda tive energia para ler meia hora antes de dormir. Faz quanto tempo que eu não conseguia fazer isso tudo num mesmo dia?" Na segunda semana, a transformação começa a se tornar consistente. A maioria dos meus pacientes descreve que começa a acordar com uma qualidade diferente de despertar, mais suave, menos densa. O intestino já está funcionando com mais regularidade, a inflamação sistêmica está caindo e o corpo começa a usar os hormônios com mais eficiência. Um estudo da Cleveland Clinic, de 2019, que mediu marcadores de inflamação sistêmica durante um protocolo de restauração da FAO, microbiota encontrou uma redução média de 26% em 14 dias. Com a inflamação caindo, os receptores celulares para o T3 começam a funcionar melhor e a produção de energia melhora de forma progressiva. Na terceira e na quarta semanas, os pacientes descrevem mudanças que vão além da energia. O sono melhora, porque a microbiota equilibrada produz mais serotonina, que é o precursor da melatonina. O humor estabiliza, porque o eixo intestino-cérebro está funcionando melhor, e o cansaço começa a ser proporcional ao que você realmente fez no dia. Um estudo da Universidade de Osaka, publicado em 2022, acompanhou pacientes por 90 dias e encontrou que ao final de 30 dias, 83% dos participantes reportavam melhora significativa na energia ao longo do dia e que esses ganhos continuavam crescendo progressivamente. Para além do protocolo principal, existem alguns cuidados complementares que potencializam muito os resultados. O primeiro é a janela de silêncio noturno. Pesquisas do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, publicadas em 2021, demonstraram que a secreção de TSH atinge seu pico entre meia-noite e 2 da manhã. E que esse pico só acontece de forma adequada quando o organismo está em repouso completo, sem luz artificial e sem a ativação do sistema nervoso que o uso de telas provoca. Por isso, eu oriento todos os meus pacientes a desligarem as telas, pelo menos 60 minutos antes de dormir, a deixarem o quarto completamente escuro e a manterem uma temperatura fresca no ambiente.
Essa janela de silêncio noturno não é luxo. É uma condição fisiológica para que a tireoide faça o seu trabalho de restauração. O segundo cuidado é o selênio alimentar, o nutriente mais subestimado na conversa sobre hipotireoidismo. O selênio é um mineral essencial para a enzima que converte o T4 em T3, e a maioria das pessoas com hipotireoidismo tem níveis subótimos sem saber. As melhores fontes alimentares são a castanha do Pará, sendo que apenas 1 ou 2 unidades por dia já fornecem a dose diária recomendada, o ovo caipira, o atum e a semente de girassol. Um estudo da Universidade de Lübeck publicado no Thyroid Journal em 2021 demonstrou que pacientes com Hashimoto que atingiram níveis adequados de selênio apenas com fontes alimentares apresentaram uma redução de 22% nos anticorpos que atacam a tireoide ao longo de 6 meses. O terceiro cuidado é o que eu chamo de respiração tireoidiana. O nervo vago, que é o principal canal de comunicação entre o intestino e o cérebro, também influencia a tireoide. E a atividade do nervo vago pode ser estimulada pela respiração diafragmática lenta, com inspiração de 4 segundos, pausa de 2 e expiração de 6. Pesquisas da Universidade de Pavia, publicadas em 2022, demonstraram que 10 minutos diários desse tipo de respiração reduzem os níveis de cortisol em média 21% ao longo de 2 semanas. Com menos cortisol, a conversão do T4 em T3 a roselora e o sono profundo se torna mais acessível. Eu recomendo fazer esse exercício logo após o consumo da beterraba fermentada pela manhã, criando um ritual matinal que combina o efeito anti-inflamatório do alimento com o efeito regulador do sistema nervoso da saúde. Respiração. 5 minutos são suficientes para fazer uma diferença mensurável ao longo das semanas. O quarto cuidado que eu quero acrescentar é o que eu chamo de gerenciamento do cortisol alimentar, e ele é frequentemente ignorado mesmo por quem já tem uma dieta razoavelmente saudável. O cortisol, que é o hormônio do estresse, tem um efeito direto e documentado sobre a função tireoidiana. Ele inibe a conversão do T4 em T3, estimula a produção do D3 reverso, que é uma forma inativa do hormônio que compete com o T3, ativo pelos mesmos receptores celulares, e suprime a atividade do TSH no hipotálamo. Isso significa que uma pessoa sob estresse crônico pode ter todos os hormônios na faixa de referência e ainda assim ter uma função tireoidiana efetivamente comprometida no nível celular. Alimentos que disparam picos de cortisol incluem o açúcar refinado consumido em jejum, o café tomado nos primeiros 30 minutos após acordar, antes que o cortisol natural da manhã já tenha começado a cair, e o álcool consumido à noite, que fragmenta o sono e eleva o cortisol no período de descanso. Substituir o café matinal por um chá de gengibre com limão. Nos primeiros 30 minutos após acordar, reservar o café para depois das 9 da manhã e eliminar o álcool ao menos durante os 30 dias do protocolo são mudanças simples que reduzem significativamente a carga de cortisol sobre a tireoide e potencializam os efeitos de tudo que o protocolo principal está fazendo pelo intestino. Você chegou até aqui, e isso já me diz muito sobre você. Me diz que você não desistiu. Me diz que mesmo depois de tanto tempo se sentindo mal, mesmo depois de tantas tentativas que não funcionaram como você esperava, você ainda está aqui, ainda está disposta a aprender, ainda está buscando uma forma de se sentir melhor. Eu quero te propor um desafio simples. Experimente os 3 passos do protocolo que eu te mostrei hoje por 7 dias. Apenas 7. Não precisa ser perfeito, mas experimente com consistência suficiente para dar ao seu corpo a chance de começar a responder. Prepare o ambiente noturno para um intestino mais tranquilo. Consuma a beterraba fermentada em jejum pela manhã. Sustente o ambiente intestinal ao longo do dia com hidratação, polifenóis e movimento leve. E observe como seu corpo começa a te dar sinais diferentes. Como o inchaço vai cedendo, como a cabeça vai ficando mais clara, como o cansaço da tarde vai perdendo a força. Esses sinais são seu corpo dizendo que está recebendo o que precisava. Se este vídeo chegou até você no momento certo, se algo que eu disse aqui tocou em algo que você já sentia, mas não sabia nomear, deixa um like agora. Parece um gesto pequeno, mas para mim ele significa que o conteúdo fez sentido, que valeu a pena, que a informação chegou onde precisava chegar. E se você ainda não está inscrita neste canal, faz isso agora.
porque eu tenho muito mais para te mostrar sobre como cuidar do seu corpo com o hipotiroidismo de forma inteligente, acessível e baseada em evidências reais. Conta aqui nos comentários como foi a sua primeira semana com o protocolo. Conta o que você sentiu, o que mudou, o que surpreendeu. Esses comentários são histórias reais que encorajam outras pessoas que estão começando agora, que ainda estão na dúvida, que precisam ouvir de alguém que já tentou o que vale a pena. Você não está sozinha nessa jornada. A sua tireoide não é o inimigo. O seu corpo não traiu você. Ele está pedindo ajuda da forma que sabe, através dos sintomas, através do cansaço, através do sinal de que algo precisa mudar. E hoje você recebeu ferramentas reais para começar essa mudança. Cuide-se com carinho. Cuide-se com ciência. A sua saúde pode melhorar, e você merece sentir isso na pele.